Mais uma vez, estamos aqui reunidos para tratar de um tema, e dessa vez, um tema do livro O Evangelho por Emmanuel, Cartas Universais e ao Apocalipse, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O tema dessa noite é um tema que traz uma reflexão muito profunda, porque trata de questões de saúde versus enfermidade. O tema é o remédio salutar. E nos faz tentar entender esse tema por vários vieses diferentes. Antes da gente começar a pensar sobre esse tema, vamos fazer o nosso habitual centramento, nos organizando melhor nas nossas poltronas, nas nossas cadeiras. Vamos fazendo essa conexão com o silêncio, aquietando um pouquinho mais a nossa mente, de forma em que voluntariamente possamos provocar uma profunda sensação de quietude. Ou seja, eu decido por isso, voluntariamente, arbitrariamente, eu delibero que agora eu aquieto um pouco mais a minha mente, aquieto um pouco mais o meu corpo e trago a minha percepção para dentro, recolhendo os meus sentidos, tirando-os do mundo externo e recolhendo um pouco, observando a minha respiração, observando a minha presença, observando o que se move em mim enquanto eu estou promovendo essa mudança de atitude mental. Então, é preciso que eu promova uma mudança de atitude mental. Isso é muito importante. É preciso que eu queira, a partir de agora, aquietar um pouco mais a minha mente. É preciso que eu queira e deseje sair de um estado mental de agitação e provocar um estado mental de assentamento, de quietude. E fazendo isso, eu posso alterar o meu campo vibracional, muitas vezes de um estado de angústia, de aflição, de ativação, para um estado de contemplação. E isso vai mudando completamente a minha fisiologia. Isso significa que eu, quando provoco um aquietamento e quando eu provoco uma mudança de atitude mental, o meu metabolismo muda, o meu ambiente interno muda. Quando a minha mente aquieta-se, meus músculos, minhas glândulas, meus órgãos vão encontrando uma forma mais regulada de funcionamento. E então, eu vou trazendo as mãos unidas em pranam, próximas ao coração. Eu vou inspirando e juntos vamos vibrar o mantra 1 por nós e por todos os nossos, por todo o planeta, por todas as pessoas que habitam esse planeta, por todos os seres sencientes, pelas plantas também, pelos minerais também, por todos que compõem esse planeta. E vamos inspirar e vibrar juntos o mantra 1 3 vezes.
Muito bem, podemos descer as nossas mãos, enviando essa energia para todo o planeta. Vamos pensar um pouquinho juntos sobre o tema, o remédio salutar, que Emmanuel nos traz sempre de uma forma muito, muito clara e, ao mesmo tempo, de uma grande complexidade, porque pensar em saúde, pensar em enfermidade não é tão simples. Não é simples. Nesse livro, o Evangelho por Emmanuel, Cartas Universais e ao Apocalipse, Emmanuel faz uma... É um texto relativamente curto e ele fala do processo de enfermidade em nós enquanto seres encarnados. Mas ele também cita em algum momento do texto a enfermidade como também sendo possível ao desencarnado. E aí a gente, obviamente, não está se tratando da enfermidade física reservada ao corpo material, mas uma enfermidade energética, uma enfermidade da psique. E aí ele faz alguns conceitos, ele traz algumas frases que eu trouxe e anotei aqui para que a gente possa pensar. A primeira coisa que ele diz, e que eu acho bastante pertinente nesse texto, é que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, ele é diminuto na maioria das vezes. E continua. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do nosso ser. E aqui ele fala também que é claro que existem doenças provenientes de provas expiatórias, que a gente pode denominar de karma, que são resultados de ações feitas em vida pregressa. Mas em nenhum caso, quando se trata de karma, em nenhum caso, isso está impossibilitando o processo de cura, muito pelo contrário. O karma não é algo que vem para processar uma enfermidade, nem para aguçar a culpa e nem para se cristalizar num processo de enfermidade incurável. Quando a gente fala em karma, a gente fala em resultado de ações, e quando a gente cita karma, na verdade, a gente sempre pensa em resultado de ações que foram mal executadas, ações equivocadas, ações no momento, quer seja numa vida passada, ou quer seja num tempo passado ainda nessa vida, ações que por conta da nossa confusão mental, que por conta da nossa ignorância, da nossa incapacidade, da nossa imaturidade espiritual e psíquica, nós tomamos caminhos equivocados e isso gera um dano. Gera um dano, gera um processo que vai necessitar de uma correção. Não porque o universo, não porque Deus é tinhoso, é vingativo, não. Mas simplesmente porque nós estamos em processo evolutivo. E todas essas situações de dificuldades, elas representam uma oportunidade de renegociação, né? Uma oportunidade de reparação. Então, karma, dito aqui, logo, não é uma punição, nada a ver. Não é uma punição. Não existe um juiz lá, barbado, dizendo: você errou, você magoou fulano, você fez isso, então nessa vida você vem passar por isso, por aquilo. Não é assim. Não é uma punição, é uma renegociação, é uma reparação. É uma oportunidade que Deus nos dá através da lei de livre-arbítrio e também do processo de reencarnação,
para que a gente faça contato com aquela dificuldade, ou com porções daquela dificuldade pretérita, e que dessa vez, diante de uma nova oportunidade, de uma nova experiência, de conteúdos novos, possamos ter a condição, a maturidade de um enfrentamento diferente. Então, por isso que a gente chama que é um sistema de reparação, é um sistema de renegociação de uma experiência que não foi feliz no passado. E aí ele fala que, na maioria das vezes, não se trata de karma, né? Se trata de uma enfermidade psíquica, energética. E aí a gente vai entender que vamos esquecer as situações de karma, mas que ainda assim, entendendo que se você tem algo pendente com relação à vida passada, uma ação equivocada, mas nessa vida você procura se tornar uma pessoa melhor, se você procura desenvolver suas virtudes, e claro que a gente não faz isso nos primeiros anos de vida, porque nós estamos em processo, mas se a gente vai amadurecendo nessa linha do tempo de estarmos encarnados aqui, e se a gente procura refinar nossas capacidades, se a gente tem um entendimento ou uma orientação familiar para uma filosofia, e se essa filosofia faz bem para a gente, se faz sentido para a gente, né? Se a gente é ensinado desde cedo a ter um caminho filosófico, a seguir algumas regrinhas disciplinares de boa conduta, a desenvolver habilidade ética e moral, se a gente tem um senso de busca por Deus, pelo conhecimento cósmico, essa é a melhor ferramenta que os nossos pais podem nos dar para que a gente não crie gatilhos para karmas passados. Porque o tempo todo a misericórdia de Deus nos dá a possibilidade de renegociar. O tempo todo. Fato é que nós nem sempre estamos atentos. Às vezes nascemos em famílias que não têm essa iniciação espiritual, essa iniciação filosófica. São famílias que muitas vezes têm uma visão materialista, que treina essas crianças para que elas sejam bem-sucedidas, materialmente falando, intelectualmente falando, não necessariamente espiritualmente falando, energeticamente falando. Ou às vezes até nascemos em famílias que tinha algum viés espiritual, filosófico ou religioso e que não nos tocou porque não era essa a nossa linhagem. Ou que muitas vezes nos foi apresentada alguma possibilidade de caminho religioso e que nós criamos uma certa aversão. Isso também é possível, né? Porque há muito equívoco. E quando a gente fala em religião, não necessariamente a gente está citando um caminho espiritual filosófico. Muitas vezes a gente está citando um caminho de dogma, fechado, restrito, né? E que não nos dá a possibilidade de divagações filosóficas, mas nos dá um direcionamento ríspido, rígido, austero, do que deve seguir, do que é certo, do que não é certo, e que você não pode sair daquele quadrante. E muitas vezes não é isso que a gente quer. A gente quer algo que incite a nossa capacidade de questionar, de perguntar, né? de descobrir, de ter curiosidades filosóficas. Fato é que ainda hoje, na data presente, eu conheço muitas crianças de algumas famílias e que ainda hoje eu vejo que essas crianças não estão sendo apresentadas a uma curiosidade espiritual. Olha que eu não estou falando de religião, eu estou falando de curiosidade sobre a espiritualidade, curiosidade sobre a energia. Os pais estão muito imbuídos
Alguns pais estão muito imbuídos, até, e isso tem um valor inestimável, em trazer as regras éticas e morais para essas crianças, o que é certo e o que é errado. Mas a gente precisa entender que a nossa visão de certo e errado ainda é passível de erro, ainda é passível de equívoco, porque tem a ver com o ego e com a nossa leitura dentro do que nos foi trazido também no processo de educação das nossas famílias, no processo de cultura das nossas famílias. Então, o que eu estou dizendo aqui é que tem ainda uma população significativa, uma enorme parcela dessa população, que não foi apresentada uma curiosidade espiritual, associado a um treino de habilidade ética e moral. Então, a gente não está falando só sobre as regras do bem viver entre homens encarnados. A gente está falando de uma necessidade de trazer para a criança alguns conceitos sobre algo mais, sobre um Deus, sobre uma força cósmica, sobre uma bem-aventurança, sobre uma lei de que se eu faço bem, eu me protejo, porque não tem nada melhor para a saúde. E quando eu digo para a saúde, é para a saúde física, orgânica, também eu estou me referindo à saúde mental, da psique, e também eu estou me referindo da saúde energética. Não existe remédio melhor para a saúde em todos os níveis do que o amor. Não existe. O amor é o antídoto para o envenenamento que o egoísmo promove no nosso organismo. Mas não é o amor também, esse amor, mas eu amo meu marido, eu amo minha irmã, eu amo meu pai, eu amo minha tia, eu amo meu tio, eu amo minha mãe, meu cachorro, meu gato, não é só isso. Quando eu falo em amor, é aquele amor que a gente sempre cita aqui, que é muito difícil a gente tocá-lo de uma forma como o nosso amigo, mestre, irmão e grande mentor, Cristo, deixou para nós. Esse amor crístico, que era um amor que não estava restrito, era um amor que não estava restrito à consanguinidade. Mais do que isso, era um amor que não estava restrito a laços de afeto por conveniência. Eu gosto, eu amo o João porque João me trata bem. Eu amo Maria porque Maria não cria problema para mim. Maria concorda com tudo que eu digo. Eu amo Paulo porque Paulo é gentil comigo. Não é sobre isso. É sobre amar, inclusive os diferentes, aqueles que são um verdadeiro desafio, que são pessoas que ainda não compreendem a vida, ou pelo menos não do jeito que gostaríamos. Porque a forma como eu vejo a minha vida, a forma como eu entendo a espiritualidade é minha. Não necessariamente vai ser a sua, e não necessariamente vai te agradar, e não necessariamente você tem que achar que está bom. Então, é essa coisa que às vezes, né, nos impede de amar é essa condição de que se não concorda comigo, se não está de acordo com o que eu acho bom, se não fala da mesma forma que eu falo, se não compreende as coisas da vida como eu compreendo, não presta, eu não amo. Cristo amou a todos. E se tem um pedido que todos nós, e pelo menos eu imagino, que deveríamos inserir nos nossos desejos diários, porque faz bem para nós e faz bem para o planeta, é pedir que possamos aprender a amar mais de uma forma mais ampliada, amar os diferentes, porque amar os iguais é muito fácil, é conveniente, não dá trabalho, está de acordo, não tem questionamento, ninguém questiona nada, porque pensa como eu, faz parte daquele quadrado. Difícil é amar quem é absolutamente diferente, contrário a, inclusive, princípios que eu tenho como verdadeiro, valores que eu tenho. Então, o remédio salutar é o contato com o amor.
E o remédio salutar é o contato com Deus, porque Deus é amor. Quando a gente se aproxima dessa visão espiritual, de que somos todos irmãos, porque o Pai é único, Deus é Pai de todos nós, e quando nós saímos desse lugar onde sou melhor porque tenho isso, sou melhor porque penso assim, sou melhor porque tenho mais condição social, sou melhor porque meu cargo na empresa é maior, quando a gente, quando a gente deixa esses adornos, fica mais simples. Porque aí não é sobre mim, não é sobre o que eu acho bom e que é certo. É ter aquele olhar compassivo de entender que aquele outro, ele está dando conta de enxergar a vida da forma que ele consegue. É o momento dele. E não é sobre mim, é sobre a experiência dele naquele momento. Então, quando Emmanuel diz que o número de enfermidades essencialmente orgânicas é diminuto, e quando ele completa dizendo que a maioria das moléstias procede da alma e da profundeza do nosso ser, ele está falando de um lugar onde nós ainda não identificamos essa natureza essencialmente divinizável que existe em nós. Que a gente ainda vive uma vida errante no sentido de muitas vezes entrar em pequenos conflitos absolutamente desnecessários por coisas desnecessárias e ruminar sensações desagradáveis ou uma experiência do passado que às vezes a gente não se dá conta, uma experiência que nos trouxe um trauma real, né? Traumas, quando nós não renegociamos, quando nós não entendemos, quando nós não observamos no corpo a energia que ficou presa de uma experiência que não se completou, isso tem, isso tem impacto direto no nosso organismo. Isso tem impacto direto nos nossos órgãos. A forma como mantemos a qualidade dos nossos pensamentos, isso ele traz também no texto. Uma mente completamente ativada, uma mente agoniada, uma mente onde não tem repouso, uma mente onde não tem uma oração, onde não tem pausa, um corpo onde não obedece também o seu limite, porque quando a mente está agitada, quando a gente acha que precisa fazer tudo, quando a gente acha que precisa ser visto e reconhecido, e quando a gente entra nesse emaranhado desse mundo moderno de que eu preciso fazer tudo, eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido, eu preciso estar nas mídias o tempo todo, eu preciso produzir textos o tempo todo. Gente, eu preciso fazer isso e também preciso fazer aquilo. Quando a gente começa a ter que fazer tantas coisas sem parar para observar, mas eu quero fazer isso, ou eu preciso, ou isso não está sendo demais para a minha fisiologia? Eu não estou impondo ao meu corpo, eu não estou impondo ao meu mecanismo orgânico uma sobrecarga? Será que eu não estou fazendo tudo com muita velocidade? Ou será que eu não estou achando que eu preciso dar conta de coisas que eu preciso me perguntar se sou eu realmente que tenho que fazer? Como é que está a minha vida? Por que que eu acho que eu nado, ando, corro, e não chega a lugar nenhum? O que é que está acontecendo? Será que esse realmente é o caminho que eu tenho que seguir? Então, Emmanuel fala dessa confusão mental, dessa agitação interna, desses confrontos internos, os combates que não terminam nunca, porque a gente vive numa sociedade que exige, mas a gente só vai se a gente estiver desatento. A sociedade pode me exigir um monte de coisa, eu só vou dar se eu quiser. Então, assim, tem uma consciência em nós que é capaz de discernir e de dizer, não, mas espera aí, tá muito. Eu não vou entrar nessa roda, porque essa roda não vai parar de girar nunca e eu vou adoecer. E a gente tem trazido muito esse tema nas nossas conversas, porque
Nós estamos vendo a sociedade com uma parcela enorme de adoecimento psíquico. Pessoas que estão adoecendo. E todos nós, numa certa conta, estamos adoecendo. Estamos fora do nosso biorritmo natural. Estamos, às vezes, equivocados com as nossas emoções. E isso é uma via de enfermidades, é uma via de adoecimento. E aí Emmanuel diz, qualquer desarmonia no âmbito psíquico vai atingir um órgão ou sistema. O corpo é o lugar onde vamos expressar toda a sorte de experiência emocional. Então, eu preciso observar a qualidade das minhas emoções. E eu preciso tomar a rédea, eu preciso segurar o leme do meu barco e decidir qual é a qualidade da minha experiência, do meu ambiente mental que eu quero ter. É lógico, a gente pode observar isso em algumas circunstâncias. Por exemplo, se eu como muito, isso eu estou falando da minha experiência, se eu como muito, 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 e começo a comer coisas que habitualmente eu não como nessa quantidade, e eu não sou uma pessoa que tem uma dieta restrita, eu não sou uma yogini, no sentido de que vegano, não sou. Mas se eu como algo em que eu não estou habituada a comer tanto, e se eu como muito, eu sinto um abatimento no meu corpo. E não só no meu corpo, no meu campo energético. A minha mente fica mais agitada. Se eu saio do que eu sei que é uma dieta para mim conveniente, determinada quantidade de comida, determinadas coisas eu evito, ou evito em grandes quantidades, se eu saio, eu causo uma desarmonia em mim. E eu sinto isso na qualidade do sono. Eu sinto isso na qualidade da produção de pensamentos, dos pensamentos que eu produzo. Eu sinto isso em dores articulares. Eu sinto isso em agitação mental. E mais, eu sinto isso na qualidade das minhas emoções. Observe, naquele dia em que você perdeu a mão e que, porventura, nos envolvemos em uma discussão calorosa, onde começamos a ruminar muitos sentimentos e muitas emoções densas, observe como fica você nos dias seguintes. Observe como a nossa mente se desorganiza. Observe como a gente entra numa ruminação que não termina, acidulando o corpo, produzindo mais e mais e mais cortisol, produzindo adrenalina, jogando de uma forma descontrolada a adrenalina na corrente e fazendo com que o nosso corpo, o nosso sistema esteja ativado como se estivéssemos prestes a sofrer um ataque. Isso é uma jornada direta para a enfermidade. E que a forma como a gente vai lidando com essas emoções, quer seja uma raiva, quer seja a disseminação de um pensamento truculento, quer seja mágoa, quer seja culpa, irritabilidade, a ansiedade em níveis absurdos, vai minando a resistência do nosso corpo. Nosso sistema de defesa vai ficando fraco. Por quê? Porque ele lida diariamente com um ataque que está sendo produzido pela qualidade dos pensamentos e das emoções. Não é um vírus, não é uma bactéria externa. É uma produção incessante de AMA, toxinas residuais, toxinas do alimento que não foi bem digerido,
da emoção que não foi bem digerida. Veja só, na visão da medicina indiana, da Ayurveda, existem 6 fatores para o adoecimento. 6. E eles citam por ordem de importância. O primeiro fator é o emocional. Há 5.000 anos na Índia, essa medicina, a Ayurveda, que é uma forma, é a medicina hindu, diz, dos 6 fatores causadores das doenças, o primeiro, com relação ao emocional, é o emocional. Padrão emocional. Qualidade das minhas emoções. A forma como eu lido com as minhas emoções. Que tipo de emoção é predominante no meu dia? Que tipo de pensamento eu estou produzindo? E esses pensamentos geram essas emoções. É o primeiro. É o que mais está diretamente ligado às enfermidades. O segundo é o estilo de vida. Que tipo de alimentação, qualidade de sono, se eu observo meus limites, tanto na qualidade do sono, tanto no que eu como, no que eu bebo. Se eu observo meus limites também com o trabalho. Se eu faço alguma atividade física para diminuir níveis de estresses que vão bloqueando os meus canais energéticos. O estilo de vida inclui se eu tenho uma filosofia espiritual, se eu trabalho o fomento, a fomentação das minhas virtudes, se eu alimento uma qualidade virtuosa, se eu tenho uma ética e uma moral em que eu estou obedecendo preceitos básicos de relação, como eu me relaciono com o outro, se eu respeito o outro, se eu respeito em primeiro plano a mim mesma. Estilo de vida inclui tudo isso. Se eu estou questionando como é que eu vou deitar na cama, com que qualidade de energia eu estou deitando, como foi que a minha mente se comportou durante o dia, isso também faz parte do estilo de vida. Não é só o que eu como, o que eu bebo, quantas horas eu durmo e se eu malho. Não. O estilo de vida também está diretamente relacionado como eu escolho viver a minha vida. E isso inclui tudo, como eu me relaciono com o pai, com o marido, com a irmã, com o amigo, com o cliente, com o vizinho. Como é que eu sou? Como é que eu estou comigo? E como é que eu estou com o outro? Isso é estilo de vida. Na medicina Ayurveda não é só o que eu como, o que eu vivo. Então, emocional, estilo de vida. Terceiro vem a alimentação. Bom, se eu estou me alimentando de acordo com o que meu organismo necessita. Eu incluí a alimentação também no estilo de vida, mas é muito mais amplo. Não é só sobre o que eu como para o corpo físico, mas que tipo de emoção, que tipo de conteúdo eu estou me alimentando através da minha mente, através do que eu escuto, através do que eu vejo, das minhas experiências. Então, nesse terceiro item é relativo à alimentação propriamente dita. O que é que eu como? Eu escolho o que eu estou comendo ou eu como qualquer coisa porque eu estou com um nível de ansiedade enorme e eu quero comer? O quarto item, a Ayurveda diz que o clima também, porque o clima e a alimentação, eles vão atuar diretamente no nosso dosha, na qualidade dos nossos doshas, né? Se eu sou de determinado tipo, se eu sou do outro tipo, se eu sou magra, se eu não sou magra, se eu tenho pele seca, se eu não tenho, não vou entrar nesse detalhe aqui porque é muito complexo, mas a medicina da Índia divide em 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, e cada um tem características muito particulares, que isso pode oscilar de acordo com a fase de vida que a gente está. Então, se eu estou observando que tipo de alimento eu estou tendo e se o clima está sendo adequado para mim. O quinto é a genética. E aí eles colocam em quinto lugar a genética. Quinto. E a gente sabe que a genética, dependendo da nossa árvore genealógica, a gente pode ter ou não desenvolver algumas doenças
que nossos avós, que nossos pais tiverem. Mas se está em quinto lugar, é porque todos esses itens que antecedem a genética, eles podem simplesmente não serem gatilhos para que a gente tenha a determinação, determine o acordar de uma enfermidade que estava no nosso gene, mas que não necessariamente a gente vai ter. Isso é epigenética, né? Como eu vivo a minha vida, eu posso não ter gatilhos para manifestação de enfermidades da nossa árvore genealógica, dos nossos parentes, dos nossos ancestrais. E o sexto, karma. Então, primeiro emocional e o sexto, karma. Então, a gente precisa cuidar da qualidade das nossas emoções. Isso aqui tudo só para dizer que a gente precisa educar as nossas emoções, que a gente precisa se responsabilizar por essa educação das nossas emoções. Educação sentimental, educação emocional, educação energética, porque é o primeiro sintoma de uma possível enfermidade para todos nós. A gente pode ter hérnia de disco por conta de uma postura inadequada, mas não necessariamente a gente vai ter picos, crises de dor. A crise da dor, às vezes, vem por uma tensão, por uma emoção não muito bem metabolizada, em que a gente joga no sistema, né, muscular e tensiona. E, às vezes, fazendo um movimento simples, que a gente faz naturalmente a vida inteira, a gente trava e fica. E todos nós estamos sujeitos a essas enfermidades. Vamos deixar claro aqui. Todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Todo ser encarnado no corpo físico está sujeito a enfermidades, porque nós ainda não temos a excelência, nem a aptidão desenvolvida completamente para ter essa educação emocional. Então, ninguém adoece porque quer. Ninguém tem uma enfermidade porque não tem o que fazer, vai ficar enfermo. Uma pessoa adoece porque em algum momento, por conta desses 6 itens que eu citei aqui, em algum momento o sistema se desregulou. Por uma emoção, por um trauma, por uma experiência infeliz, por uma dificuldade em se perdoar diante de um julgamento equivocado que fez a si mesmo, por conta de uma mágoa com o outro, que é uma dificuldade de perdoar o outro, a dificuldade do outro. Enfim, qualquer um de nós todos estaremos experimentando alguma enfermidade em algum momento. Mas a gente pode, através de uma prática de plena atenção, de cuidados, de observação da qualidade do que a gente pensa, da qualidade de como a gente sente, a gente pode ir diminuindo essas intercorrências. Pode ir se curando, porque nós já temos algumas enfermidades aqui, né? Já temos algumas dorezinhas, já temos algumas quebradinhas no sistema, já tem pessoas que já têm hipertensão, outras já têm açúcar alterado, outras já têm colesterol alterado. Enfim, as enfermidades, elas vão aparecer, mas através de um comportamento de autoobservação, de correção, de reparação. Olha, eu nasci assim, eu fui assim até aqui, mas eu não preciso ser o resto da minha vida. Eu vou começar a abrir mão de algumas coisas, eu vou me perdoar. Se eu errei, se eu falei alguma coisa que não devia, eu vou pedir desculpas. Isso é curador. Isso é curador. Ah, mas como é que eu vou pedir desculpas a uma pessoa que já não está aqui? Eu vou pedir desculpas, eu vou conversar com essa pessoa diante do espelho, vou dizer, olha, eu não tive a oportunidade de te pedir desculpas, mas eu estou pedindo agora. E eu estou te desculpando. E estou me desculpando.
Se alguém me fez algo mal, eu posso começar a fazer esse trabalho. Vou perdoar. Eu te perdoo. Já perdoei. E começo a trabalhar esse auto-perdão e o perdão pelo próximo. Se tem alguma pessoa em que eu acho que eu fiz algo mal, eu posso pedir perdão a essa pessoa. E se essa pessoa não estiver mais aqui, eu posso pedir perdão. Eu posso dizer o quanto ela é importante. Ah, mas ela não está. Mas eu posso dizer mesmo assim. Porque o que eu preciso é fazer esse alinhamento comigo mesmo. Às vezes, a gente sente raiva de uma pessoa, a pessoa nem sabe que a gente sente raiva. E a gente está ali, ó, acidulando o organismo e promovendo a enfermidade. Tô com raiva. Vai, diz, olha, eu fiquei magoada. E dá a oportunidade do outro pedir desculpa. E se não tem mais como dar essa oportunidade, perdoa. Facilita, facilite as coisas, porque a vida está passando. E no final das contas, quem adoece é quem sente. Quem adoece é quem está sentindo a mágoa, a raiva, o medo. E existem muitas formas da gente metabolizar isso e dizer, tá tudo bem. Eu libero o outro porque eu estou me liberando. Libere-se. Quando a gente se libera de ficar cobrando do outro, exigindo do outro, a gente está se liberando do que o outro também possa querer da gente e a gente simplesmente não está afim de dar. Essa liberação é curadora. Liberar-se é dizer: eu não vou controlar o outro, nem o outro vai me controlar. Se precisar de mim, eu estou aqui. Mas se não me pediu, por que que eu acho que eu tenho direito de estar tentando mudar o outro? Não tenho esse direito. Eu vou viver a minha vida. E assim a gente vai perdoando e vai desenvolvendo uma habilidade de sentir amor, porque o amor vai nascer no lugar, no campo, no jardim, onde já não tem mais erva daninha. Um jardim cheio de erva daninha não tem espaço para florir mais nada. As ervas daninhas subtraem os nutrientes da terra. Então não adianta você jogar semente de orquídea, de margarida, de sei lá o quê. Não vai nascer, porque a terra está absolutamente desnutrida. Assim são as emoções negativas. Subtraem do nosso corpo, da nossa alma, do nosso átomo, todas as potências. A gente só pode começar a experimentar o amor nessa visão crística mais expandida quando a gente limpou o nosso terreno. Para a gente plantar no nosso pomar, é preciso primeiro arrancar as ervas daninhas, o capim, tirar os detritos que não vão ajudar a tornar a terra mais fértil. Então, limpa-se o terreno e aí semeia. Essa é a experiência do jardim. Eu estou fazendo uma analogia com o jardim, com o pomar, mas isso acontece com a gente. Para que a gente consiga experimentar sentimentos mais nobres, virtudes mais nobres, a gente precisa criar um espaço interno no nosso coração e na nossa mente, afastando aquelas memórias que trazem uma energia deletéria e que plasmam na nossa psique e no nosso campo vibracional aqueles bichinhos, aquela coisa escura, aquela coisa que vai devorando as nossas potências, as nossas capacidades. Então, pensar em amor, pensar em saúde, em recuperação, em cura, porque todos nós precisamos de cura, todos nós aqui. Não tem ninguém que está 100% curado, não. Não tem. Pensar nessa cura é dizer, eu estou limpando o jardim da minha mente e do meu coração. Eu não tenho culpa, eu não tenho ódio, eu não tenho arrependimento, eu não tenho raiva. Eu sou filha de Deus perfeita. O Deus que eu creio não julga, não é tirano. O Deus que eu creio é só amor. E eu quero experimentar esse amor em mim.
E com isso, eu tiro do meu jardim do coração e da mente qualquer impureza, tornando o meu solo fértil, produtivo e amoroso. Que nós possamos pensar sobre isso e que nós possamos alcançar a nossa cura em todos os níveis, porque nós podemos, se queremos. E vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranam, agradecendo a Emmanuel por essa mensagem belíssima, agradecendo a Deus e a essa mensagem que nos traz a libertação das enfermidades. Essa mensagem nos traz a libertação das enfermidades e nos promove um caminho de cura, um caminho saudável, onde podemos vibrar amor, vibrar paz, vibrar afeto, vibrar vínculos saudáveis. Uma memória leve, um coração tranquilo e uma mente serena, um corpo saudável. Namastê. Muita paz, muita paz, muita paz. E muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Em breve.